Sabe aquela pergunta, por que em alguns lugares parece que chove o tempo todo e em outros o sol simplesmente não dá trégua? Pois é, hoje a gente vai desvendar as forças invisíveis que comandam o tempo. Vamos descobrir como um gigantesco motor climático global acaba definindo se alguém vai precisar de um guarda-chuva ou de muito protetor solar aqui no Brasil. E para começar, vamos com um mistério. Pensa bem, a linha do Equador recebe a mesma quantidade de sol em todo o planeta, certo? Então, como pode, num lugar, a gente ter a maior floresta tropical do mundo e em outros, na mesmíssima latitude, desertos gigantescos como o Saara? A resposta para isso, olha, começa com uma regra muito, mas muito simples. Ok, vamos mergulhar nisso. A chave para a gente entender o clima do planeta inteiro está numa força que a gente nem vê, mas que está em todo lugar, a pressão atmosférica. Imagina só a pressão atmosférica como o peso de uma coluna invisível de ar em cima da gente. Quando tem uma diferença nesse peso entre dois lugares, a natureza, espertíssima, tenta equilibrar as coisas. E esse movimento de equilíbrio é exatamente isso que a gente chama de vento. O ar sempre vai soprar da alta pressão para baixa pressão. Simples assim. E aqui, gente, está a regra de ouro do tempo. Na alta pressão, o ar é mais pesado, ele desce, empurrando as nuvens para longe. O resultado? Céu limpo, tempo bom, tempo seco. Já na baixa pressão, o ar é levinho, ele sobe. E quando ele sobe, o vapor d'água se resfria, se condensa, forma nuvens e chove. Essa é talvez a regra mais importante da meteorologia. Alta pressão é tempo seco, baixa pressão é tempo úmido. Guarda isso. Bom, com essa regra na cabeça, vamos ampliar a nossa visão. Essas eras de alta e baixa pressão não aparecem do nada, de forma aleatória. Elas formam cinturões super organizados ao redor do nosso planeta, criando um verdadeiro mapa, um projeto climático global. O esquema funciona mais ou menos assim. O Sol bate com tudo na região do Equador. O ar ali esquenta, fica mais leve e sobe, criando uma zona permanente de baixa pressão. Lá em cima, esse ar viaja, esfria, fica mais pesado e desce, mais ou menos na altura dos 30 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. E onde esse ar desce, ele cria as zonas de alta pressão. E olha só como isso responde perfeitamente à nossa pergunta lá do começo. A zona de baixa pressão no Equador, com seu ar que sobe o tempo todo, cria as condições perfeitas de chuva e umidade para as grandes florestas tropicais do mundo. Enquanto isso, os cinturões de alta pressão, lá perto dos 30 graus, com seu ar seco que desce, são basicamente a fábrica dos maiores desertos do planeta. Faz todo sentido, né? Certo. Então, a gente já entendeu o sistema global, que é como se fosse o palco do teatro. Mas quem são os atores que sobem nesse palco e trazem as mudanças de tempo do dia a dia? Bom, agora a gente vai conhecer as protagonistas dessa história, as massas de ar. Pensa numa massa de ar, como se fosse uma bolha gigante na atmosfera, com uma personalidade própria. Se ela nasce sobre um oceano quente, ela vai ser quente e úmida. Se ela nasce lá perto do polo, vai ser fria. E o mais legal é que para onde quer que elas se movam, elas levam essa personalidade junto. Aqui no Brasil, basicamente 5 grandes massas de ar comandam o espetáculo. Temos as quentes e úmidas, que vêm do Equador e do Atlântico, a quente e seca, que se forma no interior, e a única que traz o frio para a gente, a massa polar atlântica. Mas tem um detalhe aqui que é fundamental. A massa equatorial continental, a tal da MEC. Ela é uma grande exceção mundial, porque mesmo sendo continental, ou seja, nascendo sobre a Terra, ela é extremamente úmida. E isso graças à incrível máquina de umidade que é a floresta amazônica. E agora o grande momento. Vamos juntar todas as peças. Como é que a interação entre aquele projeto climático global e essas massas de ar específicas cria a incrível salada de climas que a gente tem aqui no Brasil? Vamos lá. Durante o verão, o aquecimento aumenta e a EMEC, a massa amazônica, ganha uma força tremenda. Ela se expande e começa a viajar, levando toda aquela umidade da floresta para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. Ela é a principal responsável pelas famosas chuvas de verão nessas regiões. A quantidade de vapor de água que essa massa de ar carrega é tão, mas tão gigantesca que o fenômeno ganhou um apelido que é ao mesmo tempo poético e muito preciso: rios voadores. Isso mesmo, são literalmente rios de umidade viajando pelo céu, irrigando uma parte enorme do continente. Já no inverno, o cenário muda completamente. A PAM, a massa de ar polar, consegue encontrar um caminho e avançar pelo território brasileiro.
E como ela é a única massa de ar realmente fria que atua por aqui, a chegada dela provoca mudanças drásticas no tempo. E a passagem dessa frente fria causa pelo menos 3 fenômenos bem conhecidos. Lá na Amazônia, a famosa friagem, que faz a temperatura despencar de repente. No sul, a geada, que congela o orvalho e pode queimar plantações inteiras. E no litoral do Nordeste, quando essa massa fria encontra o ar quente e úmido que vem do oceano, ela provoca chuvas frontais de inverno. E enquanto tudo isso acontece, outra massa de ar, a tropical continental, aquela que é quente e seca, domina o interior do país. E ela é tão seca que, num dia típico de inverno, a umidade relativa do ar em Brasília pode chegar a apenas 8%. Gente, isso é mais seco do que a maioria dos desertos do mundo. E este gráfico aqui resume bem as consequências de toda essa dança das massas de ar. Em Manaus, sob domínio quase constante da umidade amazônica, chove muito o ano todo. Em Brasília, a alternância entre a massa úmida no verão e a seca no inverno cria estações super bem definidas. Já em Porto Alegre, a passagem constante de frentes frias acaba distribuindo melhor as chuvas ao longo do ano. Então, o que a gente tira de tudo isso é que o clima não é só uma série de eventos aleatórios. Na verdade, ele é um sistema global imenso, com peças super delicadas e totalmente interconectadas. Entender como esses motores invisíveis funcionam é simplesmente crucial. Isso afeta diretamente a agricultura, que vive dependendo dos padrões de chuva, afeta a gestão da água nas cidades, que depende dos rios voadores, e, claro, nos ajuda a prever as consequências de um planeta que está aquecendo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Se as temperaturas globais continuarem subindo, como isso vai bagunçar o comportamento dessas massas de ar? O caminho dos rios voadores pode mudar de rota? As ondas de frio vão ficar mais raras ou talvez mais intensas? As respostas para essas perguntas vão definir o clima e a vida das próximas gerações.